Olá, Cartola Felipe Samambaia, voltamos. Hoje eu vou falar de valorização. É isso. Semana que vem tem melhores opções, time oficial. Hoje o vídeo é para como valorizar nas primeiras rodadas Cartola FC 2026. Curte, se inscreve, compartilha. Quem puder, segue aí o canal, segue o Instagram, link na descrição do canal, link na descrição do vídeo. Vão para cima, o conteúdo tá bem legal. Depois do próximo vídeo eu acho que eu vou até deixar aberto para mostrar para vocês. Mas focando no que interessa aqui, sem muita enrolação, valorização. Eu vou tentar resumir em 3 passos, vamos dizer assim, 3 pontos principais para você lembrar. Primeiro, tenta não gastar as 100 cartoletas. A não ser que seja muito necessário, que você veja que precisa daquele cara a mais, que precisa de um jogador muito craque, que vai além, mas tenta guardar pelo menos 5, se puder 10 até 15 cartoletas para a segunda rodada. É uma primeira rodada muito difícil, não deve ter tanta valorização, você pode precisar dessas cartoletas numa segunda rodada mais fácil, com o campeonato já mais, como é que eu posso dizer, mais definido, mais estabelecido, você entendendo os times. Então tenta não colocar 100 cartoletas de primeira. Segundo, os jogadores que já estão muito caros, eles não vão valorizar muito. Eles podem até pontuar bem, são craques, podem jogar na média, te dar bastante pontuação na primeira rodada, porém eles não vão ter tanta variação para cima. A chance de variação deles é muito para baixo. Então, se puder evitar nas primeiras rodadas, jogadores que vão variar muito mais para baixo do que para cima, você vai se dar bem. E por último, o que é? É 50% do valor do jogador em pontuação. Se eu tenho um jogador que está valendo 14, se ele fizer 7 pontos para cima, ele vai se manter na pontuação dele de preço ou vai variar um pouco para cima. Se ele fizer menos que isso, ele vai reduzir de preço, ou seja, variar para baixo. Então fica atento sempre quando for comprar um jogador, pensar, a minha expectativa nele é que ele faça pelo menos metade do preço em pontos. Vou montar um timezinho de valorização focado nesses 3 pontos. Não gastar todas as minhas cartoletas, evitar jogadores muito caros que vão variar mais para baixo do que para cima, e o jogador ele tem que fazer pelo menos 50% do preço dele em pontuação. Ainda está longe, né, de saber quem vai entrar, porque a gente ainda não tem as escalações na grande maioria. Então é uma escalação bem esboço mesmo. E vou tentar usar muitas escalações que serão divulgadas. Semana que vem quase todos os jogos têm escalação divulgada. Eu vou tentar ao máximo escalar jogadores de partidas com a escalação disponível. Como eu estou aqui numa conta Pro, eu vou mostrar para vocês que tem um mínimo para valorizar. Fica muito fácil. Você filtra por aqui. Você sabe aqui, ó, Ítalo 1 para valorizar, Marcinho 162. Assim fica bem de boa, fica muito fácil fazer. Quem for Pro, eu aconselho, vai conseguir jogar muito mais fácil essa parte de valorização. Mas para quem não for, vai pelo preço. Infelizmente não dá para ir pela média ainda, eu sempre vou pela média. Vai pelo preço e pensa no jogador que pode te dar pontuação na primeira rodada. O Pedro é um que pode dar pontuação. Se ele fizer 10 pontos, ele não valoriza. Ele vai manter nos 20. Por isso evita, vai jogar fora de casa, não sabe quantos minutos tem a Supercopa. Yuri Alberto tem Supercopa, Luciano pega o Flamengo. Caio Jorge é excelente. Para mim, o primeiro jogador caro que pode entrar é o Caio Jorge. O Carlos Vinícius está metendo gol demais no gauchão. Poderia ser bom se fosse em casa contra um time mais fraco, mas eu vou respeitar o Fluminense. Hulk não, Flaco Lopes não. TT eu confesso que eu não tenho visto jogar. O William José já é a primeira boa opção, mas de novo, joga fora. Ó. William José, Eric Pulga, os dois jogam fora de casa. Eu acho que o Grêmio não tá tomando tanto gol, tá com uma defesa boa até no Campeonato Gaúcho, mas o nível do Fluminense é diferente, né? Então o Serna aqui já é a primeira boa opção. Gabriel fora de casa, Carboneiro em casa. Andrés Gomes não, porque tá fora de casa, mas é excelente opção. Andrés Gomes, Nuno Moreira, jogadores do Vasco são uma boa opção. Ademir meteu um hat-trick ontem, se não me engano, ótima opção. Eu acho que vale sim apostar em jogador do Bahia. Lucas Barbosa, pra mim, era uma boa opção, mas eu não tô gostando dele, tá tomando muito amarelo. Tenho visto alguns jogos dele no Paulista. Eu gosto do Borré, pra mim vai ser o primeiro. Aí eu vou pensar, Borré ou Carboneiro, Canóbio ou Serna. Um dos dois vai ter que ir. E aí a gente pega alguém bem de boa. Plata, ó, talvez. Arroio, se sair na escalação, boa opção. Sacha tá jogando muita bola no Paulistão, pena que é fora de casa. Vamos ver se tem alguém para baixo. Pedro Rocha, o artilheiro do Remo. O Bragantino não tem tomado tanto gol, mas é uma boa opção também.
Amuzu do Grêmio, se não fosse contra o Fluminense. Kaiser do Vitória. Bateu o pênalti ontem, fez 2 gols ou deu uma assistência. Então é Kaiser do Vitória na cabeça. Aleph Manga é outra opção, André Luiz é outra opção. Henry Mosqueira é uma ótima opção, tá? Tenho visto bons jogos dele pelo Bragantino. Apesar de não fazer tanto gol, ele pontua bastante. Vou fechar com o Renato Kaiser. Vamos ver como é que vai ficar. Pensando apenas em valorização, não se esqueça. Dá para mudar algum desses mais caros pelas outras opções que eu falei, né? Colocar algum jogador de 4 cartoletas, Aleph Manga, talvez do Remo. Vamos ver. Aqui, como tem mais jogador, já vou virar, ó. Você não pode filtrar pelo mínimo para valorizar, porque você não é pro. Filtra no preço. O preço na primeira rodada é assim: quanto mais barato, menos ponto para valorizar. Eu gosto de Jean Carlos, meia da Chape. Aqui, ó, eu acho que eu vou botar o Gabi e o Kaiser na reserva de luxo, tá? Vamos ver como vai ficar no final. André não, Patrick de Paula era uma aposta jogando em casa, não, Eric Ramirez não, ninguém. Tanto Shailon para valorizar vale, tá? Vou deixar ele por enquanto, que é o mais barato que eu achei, e a partir dele a gente sobe. Bernardo brigou com o torcedor terça, né? O William, cara, eu queria muito apostar, mas ele não tá jogando tanto no Gauchão, não tô vendo pontuar. Vou guardar por enquanto. Gosto do Zapelli, gosto de Josué, gosto do Mugni também, mas não sei se na primeira rodada já escalo. Iago Pikachu, se fosse em casa, tava no meu time 100%. Carrilho não, Edenilson não, Arão não. Cara, eu gosto do Danielzinho do São Paulo, tá? Pena que é contra o Flamengo. Ele já deu 2 assistências no Campeonato Paulista, encaixou bem no time de São Paulo, gosto. Para quem tá com porta cartoleta, né, esse começo, Canta La Pedra e Lúcio Costa são ótimas opções. Eu vou de Alan Patrick, porque é o bom e barato. O Nuno Moreira é boa opção, pena que joga fora de casa. E eu acho que aqui a gente já pode parar, ó. Everton Ribeiro valendo 10 seria o último que eu escalaria. Porque o Everton Ribeiro também tá fazendo um bom campeonato estadual. O Veiga pode sair. Barreal 12 já é um pouco mais caro. 12, metade de 12, ele tem que fazer 6, 6,5. Aqui, ó, 6,5 para valorizar. Já não acho que varia. Contra a Chape, Coutinho também fora de casa, não acho que faria. Então, a minha dúvida aqui, vocês estão vendo que o time base de valorização é Inter, Vitória e Fluminense, né? São mais ou menos os favoritos com jogadores mais baratos. Eu vou colocar o Lúcio Costa e aí eu posso botar o Canta La Pedra no lugar do Shailon. Vamos ver. Cara, de lateral eu tô muito tentado a botar o Juba. Porque o Juba foi bom e barato, mesmo pegando o Corinthians fora de casa, ele já meteu gol no estadual de novo. André Citado é bom, não sei se o Bragantino vai furar a defesa, mas é um time que está muito ofensivo, jogando muito pelas pontas. Tem que ter o Aguirre, eu acho, num time de valorização, valendo 5. Ele começou bem ano passado. O Bernabé é melhor, óbvio, mas ele é muito bom. Pô, não tem como fugir do Juba, cara. O Juba é muito ofensivo, ele recupera com roubada de bola, o Corinthians ainda pode poupar por causa da Supercopa. Então eu acho que no time de valorização também tem que ter o Juba. Não só valorização, tá? Eu acho que esse time aqui tá bem próximo do meu time titular na primeira rodada. Gosto do Varela, gosto do Igor Vinícius. Mas lateral tá bem de boa para escalar esses laterais baratinhos aqui, ó. Quem quiser gastar mais, Vitinho, mas eu acho que perde SG. Capixaba, muito bom, tá? Capixaba é uma ótima aposta na primeira rodada. Não gosto do Fluminense, eu acho que perde SG. 9, 10, vamos ver. Talvez o Gêmeos na zaga, né? Mas a princípio eu não gosto do Fluminense. O Grêmio tá fazendo um bom começo de temporada lá no estadual. Gustavo aqui, ó, se eu acho que vou segurar esse dia, como a gente falou. Eu acho que o Bahia pode segurar esse dia sim, tá? Principalmente se o Corinthians poupar. Mas Canu é um zagueiro muito grosso. Não sei se vale a pena. Se eu não tivesse apostado em atacante do Fluminense, eu iria com o Noriega. Ótima opção a 5. O Grêmio não tá tomando gol no estadual, como eu falei. Os 2 zagueiros do Bahia é bem barato, tá? Talvez valha apostar um. Eu acho que eu vou dobrar o Inter. Porque, mesmo sendo arriscado, né? O Atlético Paranaense não é um time bobo. O Inter vai jogar em casa. E os zagueiros deles são baratos, ó. Juninho, Mercado. Camutanga, uma boa aposta. Gemes. Cara, Júnior Alonso não é uma aposta ruim. O Palmeiras tá com problema. Tomou uma goleada no Novo Horizontino aí. É uma boa aposta porque o Galo joga em 3 zagueiros, né? Os laterais avançam muito, principalmente o Renan Lodge. Aqui eu já acho que fica ruim, tá? 10 num zagueiro, ele precisa fazer 5 e pouco. Ou seja, SG é mais scout positivo. Honestamente, eu tô pensando em dobrar Inter e apostar em alguém do Vitória, só pra ver se não toma um golzinho. Pegar um Camutanga assim, ó. Tem os Gêmeos de opção, precisa de pouco pra valorizar. E os zagueiros do Bahia também, tá? Quem quiser dobrar um Mirassol, o William Machado, ex-Ceará, fez um ótimo campeonato brasileiro ano passado. E dá pra colocar o Walter no gol. Ou o Daniel Borges de lateral. Então, também é uma opção dobrar o Mirassol.
Eu vou de Juninho. Camutanga e Juninho. Vou respeitar um pouco mais o Grêmio, menos do que o Atlético Paranaense, né? Vamos ver até o final da rodada. Aqui provavelmente eu vou fazer o hack, né? Com as escalações. E o goleiro tem que ser o Walter. Porque o Remo joga fora de casa. Chapecoense até é uma aposta, tá? Quem quiser dar aquela arriscada logo no começo do campeonato. Mas pra mim o goleiro é o Walter ou o Ronaldo mesmo. Mourisco, quem quiser arriscar também. Esse Gabriel, infelizmente, o Lucas Arcanjo se machucou. Então o Gabriel deve ser titular na primeira rodada. Não gosto de apostar. Não gostaria de apostar no Cleiton, nem no Santos. Rocher talvez, mas já é mais caro. E eu já tô com 2 do Inter, então vou guardar a primeira só aqui. Walter não tomou gol ontem do Red Bull Bragantino, fez um ótimo jogo. É uma boa aposta. Quanto que eu tô gastando? 70. A ideia é essa, ó. Tô com 70, eu posso até gastar mais aqui, ó. Tirar o Shailon, botar um jogador mais ofensivo. Com certeza eu vou botar o Kaiser de reserva de luxo, vou botar o Gabi aqui, tá? Não sei se ele vai jogar, mas é importante. Gabriel Barbosa. Posso botar o Ademir, talvez. Se eu quiser dar uma apostinha. Tá ligado? Aqueles times que você vai mais alternativo, vai pra usar. Pra valorizar e pra ser um time oficial da rodada, é mais aqui. Quanto que já ficou? 7-3. Tá um saldo bom. Posso trocar o Shailon. Provavelmente eu vou trocar o Shailon aqui. Colocar um meio campo mais firme. Vamos ver quem pode aparecer. Tá vendo? Não é difícil montar um time com menos de 100 cartoletas. Um time com jogadores baratos. Que vai te dar bastante tranquilidade para jogar uma segunda, terceira rodada com bastante calma. Bem de boa. Ó, Danielzinho, Canta La Piedra. Pô, o Danielzinho é uma ótima aposta. William. Eu acho que eu vou dobrar muito Vitória, né? Botando Canta La Piedra. Lucas Mugni, se eu quiser realmente apostar no Mirassol. Rollheiser. Rollheiser não joga 90 minutos. Esse é o problema do Rollheiser. Ele nunca joga um jogo inteiro. Vou deixar o Canta por enquanto. Para um time de valorização, a base é essa. É Vitória, Fluminense e... Vitória, Fluminense Internacional. Então, logicamente, no treinador seria o Pesolano, né? O Pesolano é mais barato, né? Jair Ventura não. Mancini talvez. Seabra. Acho que o treinador mais barato seria o Pesolano mesmo. Mas eu prefiro focar no Guanás, porque eu tô com muito SG do Inter, né? Olha lá, eu dobro, uma apostinha no Juba. Aí aqui, do meio pra frente, eu torcer pro Inter, Fluminense e Vitória teria um bom jogo. Vou dar a faixa pro Gabi. Dá pra mexer em alguma coisinha, ó. Só 81 cartoletas. Cara, é isso. 81, 85. Tu gasta bem. Funciona bem. Você pode variar um pouco aqui, ó. Atacante Carboneiro tem 9. Serna custa 9. Você pode dobrar Canobi e Serna e botar o Pesolano. Eu gosto. Mas foca nisso. Os 3 passos. 3, não 4. Gastar menos que 100 cartoletas. 81 é um ótimo número. Pode gastar até mais. 85, 90. Vai pontuar bem. Jogadores caros. Por exemplo, o meu jogador mais caro custa 9. Porque é o suficiente se ele quiser disparar, se ele quiser valorizar bastante. Um jogador de 12, ele pode valorizar bem. Ele vai fazer 6 pontos, mas ele demora mais. Então, se segura. E terceiro, 50%. O jogador custa 8. K9, precisa fazer 4. Pelo menos uma assistência, um desarme. Se ele meteu o gol, fechou. Beleza? Tamo junto. Curte, se inscreve, compartilha, acompanha. Semana que vem tem time oficial. Segue no Instagram.